Nessa videoaula nós definiremos o conceito de função do primeiro grau. Então vamos começar pela definição. Bem, o que a gente denomina de função afim, ou função do primeiro grau, é toda função real da forma f de x igual a x mais b, em que esse coeficiente a é diferente de zero. Então vamos observar o seguinte. Quando eu digo que uma função do primeiro grau é toda função real, eu estou querendo dizer que essa função ela tem como domínio e como contradomínio o conjunto dos números reais. Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção nesse momento é de que a função do primeiro grau ela também é denominada de função afim ou função polinomial do primeiro grau, como queiram. E ela pode ser escrita dessa forma, que é conhecido como forma geral da função polinomial do primeiro grau. Ou seja, toda função do primeiro grau é da forma f de x igual a x mais b, onde quem multiplica o x é o coeficiente a e o termo independente é chamado de coeficiente b. Antes da gente dar continuidade, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é que toda função é dita do primeiro grau quando ela tem como maior expoente da incógnita x o expoente 1. Então, função do primeiro grau é aquela cujo maior expoente da incógnita x é 1. Bem, aí eu trago alguns exemplos de funções para que a gente possa avaliar se é ou não do primeiro grau, e nas que forem do primeiro grau, nós vamos identificar os coeficientes a e b. A primeira função que eu trago é f de x igual a 2x mais 4. Isso a gente pode observar que é uma função do primeiro grau. Nós temos aí que o termo a é o 2, que multiplica o x, e o termo b, que é o termo independente, é o 4. O próximo exemplo que eu trago é a função g de x igual a x menos 2. Isso, novamente, é uma função do primeiro grau, como a gente pode perceber. E aí, para identificar os coeficientes, o termo a, que é quem multiplica o x, é 1, e o termo b, que é o termo independente, é menos 2. Dando continuidade, eu trago a função f de x igual a 2x ao quadrado mais 4. Bem, nós podemos observar que essa função ela não é do primeiro grau. Por que essa função não é do primeiro grau? Porque ela tem um expoente 2. O maior expoente da incógnita x é 2. Nós temos aí 2x ao quadrado. Um outro exemplo, a função h de x igual a 2x. Esta função a gente pode observar que ela é do primeiro grau. E aí você tem que o termo a, que é quem multiplica o x, é 2. E o termo b, que é o termo independente, é 0. É como que a gente tivesse a função h de x igual a 2x mais 0. Dando continuidade, eu trago a função f de x igual a 2x mais x ao cubo. Esta função ela não é do primeiro grau, como a gente pode observar, porque o maior expoente dela é 3. E para que nós tenhamos uma função do primeiro grau, o maior expoente tem que ser 1. Então, não é do primeiro grau esse último exemplo que eu trouxe. Um outro exemplo, a função m de x igual a x. Esta função ela é do primeiro grau, porque o maior expoente dela é 1, seria x elevado a 1, equivalente. Então, você tem que o termo a é 1 e o termo b é 0. O termo a é 1 porque é equivalente a gente dizer m de x igual a 1x. Seria equivalente a 1x mais 0, por isso que o termo b vale 0. Bem, vou trazer agora alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, determine em cada item a função do primeiro grau que se pede. No item A, nós queremos uma função do primeiro grau onde o termo A é 3 e o termo B é menos 1. Gente, isso aqui é muito simples. É só a gente lembrar que toda função do primeiro grau ela tem como forma geral f de x igual a x mais b. Então, a gente vai pegar essa forma geral e lembrando que o valor de A é 3 e o valor de B é menos 1, nós vamos pegar e nós vamos substituir. Então, está aí a forma geral. No lugar do A eu vou colocar 3, no lugar do B eu vou colocar menos 1. Então, nós teremos a função f de x igual a 3x menos 1 nesse item A. Tá aí, então, a função que era pedida. O item B, nós temos que o A é igual a 1 e o B é igual a 0. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu vou pegar a forma geral da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. No lugar do A eu vou colocar 1, no lugar do B eu vou colocar 0. Então, vai ficar f de x
igual a 1x mais 0. Vamos lembrar que 1x é 1 vezes x, que é x. E o mais 0 eu coloco se eu quiser. Então, desse modo, nós vamos ter que f de x é igual a x. Dessa forma, então, no item B, nós temos a função f de x igual a x. O segundo exemplo. Determine a função do primeiro grau em que f de 1 é igual a 2 e f de 0 é igual a 1. Também bem simples da gente fazer. Nesse tipo de questão, a gente resolve substituindo as imagens que são dadas na forma geral da função afim. Como assim? A gente vai fazer o seguinte. Se eu sei inicialmente que f de 0 é igual a 1, então você vai pegar a forma geral da função afim, f de x igual a x mais b. Como nós sabemos o valor de f de 0, então a gente vai colocar no lugar do x um 0. Então vai ficar f de 0 é igual a vezes 0 mais b. Bem, a vezes 0 dá 0, e além disso, a gente teria que no lugar do f de 0 eu coloco 1, então substituir f de 0 por 1, vai ficar 1 igual a vezes 0, que é 0, mais b. Se 1 é igual a 0 mais b, 0 mais b dá b. Então nós temos que 1 é igual a b, ou então a gente pode aí inverter a igualdade e nós teremos então que b é igual a 1. Bem, dessa primeira igualdade de f de 0 igual a 1, nós concluímos que b é igual a 1. Sabendo disso, nós temos ainda que f de 1 é igual a 2, então você vai pegar a forma geral da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, e no lugar do x eu vou colocar 1. Então vai ficar f de 1 igual a vezes 1 mais o b, que eu já sei do cálculo anterior, que é 1. Substitua f de 1 pelo valor dele, que é 2. Então vai ficar 2 é igual a vezes 1 dá a mais 1. Bem, se 2 é igual a mais 1, invertendo a igualdade, a mais 1 é igual a 2. Portanto, a é 2 menos 1. Logo, a é igual a 1. O que nós temos então com isso? Nós temos que o a é 1, nós temos que o b é 1. Dessa forma, se o a é 1 e o b é 1, você vai pegar de novo a forma geral da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. No lugar do a você vai colocar 1, no lugar do b você coloca 1. Então, f de x igual a 1 vezes x mais 1. Bem, 1 vezes x dá x, então f de x igual a x mais 1. Dessa forma, então, a função que eu quero nesse segundo exemplo é f de x igual a x mais 1. Terceiro exemplo. Determine a função do primeiro grau em que f de 1 é igual a 5 e f de 2 é igual a 7. Bem, esse exemplo ele é muito parecido com o exemplo anterior. A gente vai fazer substituindo na forma geral da função do primeiro grau, só que aqui nós temos um detalhe a observar. No exemplo anterior, nós tínhamos f de 0. Isso me permitiu calcular o valor de b logo diretamente. Nesse exemplo, nós não temos f de 0. Então, em exemplos como esse, nós vamos ter que montar um sistema de equações. Vamos lá, então. Nós devemos substituir os valores dados, isso na forma geral da função do primeiro grau, e a partir daí eu monto o meu sistema de equações. Como assim? Se eu sei que f de 1 é igual a 5, então você pega a forma geral da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. No lugar do x eu coloco 1, porque eu sei quanto é f de 1, então vai ficar f de 1 é igual a vezes 1 mais b. Substitua f de 1 pelo valor dele que foi dado, que é 5. Então vai ficar 5 é igual a vezes 1 dá a mais b. Bem, se 5 é igual a mais b, na hora que a gente inverter, a mais b é igual a 5. Foi a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Da segunda parte, nós sabemos que f de 2 é 7. Ou seja, eu vou pegar agora a forma geral da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. E como eu sei quanto é f de 2, eu vou substituir o x por 2. Então fica f de 2 igual a vezes 2 mais b. Vamos continuar. f de 2 substitui por 7. Então 7 é igual a vezes 2 dá 2a mais b. Bem, se o 7 é igual a 2a mais b, então inverte a igualdade, 2a mais b igual a 7.
Pessoal, nós temos duas igualdades. Nós temos que a mais b é igual a 5 e nós temos que 2a mais b é igual a 7. Com essas duas equações, eu vou montar esse sistema como vocês podem observar. A mais b igual a 5 e 2a mais b igual a 7. Para a gente resolver um sistema, basta que a gente cancele uma das letras. Cancela qual? Por exemplo, está mais fácil cancelar o b. Se eu pegar essa equação de cima e trocar o sinal de todo mundo, então vai ficar menos a menos b igual a menos 5 e repete a de baixo. 2a mais b igual a 7. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai cancelar menos b com mais b, menos a mais 2a, ou então, tanto faz, né? 2a menos a dá a, igual a 7 menos 5, que é 2. Então, dessa forma, a gente descobriu qual o valor do a. O a vale 2. Bem, mas eu preciso descobrir também o valor do b. Como é que a gente faz? Basta que a gente pegue o valor do a e substitua em uma das duas equações que eu encontrei. Eu vou substituir na de cima porque ela é mais simples. A equação de cima ela diz que a mais b é igual a 5. Se o a é 2, então 2 mais b é igual a 5. Jogo o 2 para o outro lado com o sinal trocado, então b é 5 menos 2. Se o b é 5 menos 2, então isso quer dizer que o b é 3. Dessa forma, nós temos que o a é 2 e o b é 3. Então, agora dá para a gente determinar a nossa função do primeiro grau, lembrando que ela é da forma f de x igual a x mais b. Então, coloque 2 no lugar do a e coloque 3 no lugar do b. Então, fica f de x igual a 2x mais 3. Com isso, então, a função que nós estávamos procurando nesse terceiro exemplo é f de x igual a 2x mais 3. E com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós trabalhamos com a definição da função do primeiro grau.